Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do item 25, capítulo 4, Manifestações Físicas. Vamos lá? Entre os fenômenos que se citam como provas de ação de uma inteligência oculta, há os que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. A dúvida, então, não parece permitida? É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Cada dia, entretanto, dá um desmentido àqueles que creem tudo saber, pretendem impor limites à natureza e, por isso, não ficam menos orgulhosos. Revelando sem cessar novos mistérios, Deus adverte o homem para desconfiar de suas próprias luzes, porque um dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida. Não tendes, todos os dias, exemplos de corpos animados de um movimento capaz de sobrepujar a força da gravidade, da gravitação? A bala de canhão, lançada no ar, não supera momentaneamente essa força? Pobres homens que creem ser tão sábios e cuja tola vaidade é, a cada instante, confundida. Sabei, pois, que ainda sois bem pequenos, bem pequeninos. Muito bem. Aqui encerra-se, então, as questões, né? A questão 25 é a última. E ele fala que a ciência tem limitações, principalmente porque nós não conseguimos ainda instrumentos adequados para medir. Por exemplo, na literatura atual, nós temos o livro Nosso Lar, que descreve uma colônia espiritual que fica acima da cidade do Rio de Janeiro. Nenhum avião nunca se chocou com ela. Nunca houve nenhuma coisa que caiu da colônia Nosso Lar para cima da cidade. Por quê? Estão em planos diferentes. O plano onde está a colônia Nosso Lar não faz parte da natureza? É sobrenatural? Claro que não. Faz parte da natureza. Uma natureza que a ciência humana, no momento, ainda não conhece. Então, é o que ele quis dizer aqui. As revelações elas vão ocorrendo de acordo com a nossa evolução e pela nossa capacidade de utilizá-las para o bem, sempre para o bem. Porque nós temos uma tendência, né, de que o conhecimento leva ao poder. Então a gente viu isso com a energia atômica, que lá na década de 40 se desenvolveu a fissão nuclear e que geraria uma energia e hoje é base das usinas termoelétricas, né, usinas nucleares, que geram energia para a Europa, para grande parte dos Estados Unidos, mantendo a evolução. E essa mesma ciência, esse mesmo conhecimento foi utilizado para construir uma arma de destruição em massa. Então, o homem precisa evoluir moralmente para que tenha acesso ao conhecimento, porque ele ainda acredita que conhecer é poder e não consegue visualizar que o conhecimento científico, a descoberta, o desvendar da natureza vai nos trazer uma qualidade de vida melhor e não poder para aqueles que conhecem, mas de uma forma distribuída para todos. Isso acontece com a maioria das coisas, né? Remédios são desenvolvidos, tecnologias são desenvolvidas que vão favorecer determinadas empresas e nações num determinado momento, mas que mais tarde mudam a vida do mundo todo. Tá? Todos os remédios são compartilhados e todas as nações têm acesso, e hoje o homem vive um pouco mais na Terra justamente por causa disso. Então nós temos que levar isso em consideração. Deus vai nos revelando a realidade da natureza como um todo, à medida em que nós evoluirmos o suficiente para utilizar esse conhecimento para a nossa evolução, que é a caridade e o amor. Bom, agora, item 75. Vamos lá? Essas aparições são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas ressaltam esse ponto capital de que o fluido universal
no qual reside o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, e que esse agente recebe seu impulso do espírito, seja este encarnado ou errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou envoltório semimaterial do espírito. No estado de encarnação, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erradicidade, está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se pode exprimir assim. Entre certas pessoas, há uma espécie de emanação deste fluido, por consequência de seu organismo, isto é, propriamente falando, o que constitui os médiuns de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, sua combinação mais ou menos fácil, e daí os médiuns mais ou menos potentes. Não é também permanente, o que explica a intermitência da força. Muito bem, aqui ele volta a explicar como acontece o efeito físico. É preciso a presença do médium, é preciso do fluido animalizado. Todos temos fluido animalizado? Sim. Todos o liberamos na mesma intensidade? Não. Depende do grau evolutivo de cada um. Por isso, médios ostensivos são aqueles que conseguem emanar um fluido um pouco maior e permitir a realização de efeitos físicos. E nada mais é que uma manifestação do perispírito do encarnado, que é do médium, em relação ao fluido cósmico universal. Então, uma inteligência, que é o espírito, se utiliza dessa emanação para impregnar uma mesa e levantá-la, para fazer aparecer uma flor, uma pedra, isso na telecinese, que temos muitas experiências nesse sentido, né? De repente, dentro da reunião, aparece uma flor ou uma pedra que estava num lugar diferente. No Livro dos Espíritos tem a pergunta sobre isso e ele fala, não, nós envolvemos a pedra com o nosso fluido, a trouxemos até aqui e depois retiramos o nosso fluido para que ela seja vista. Então são fenômenos que a ciência atual ainda não consegue explicar e que nós ainda temos dificuldade de compreender, porque não analisamos profundamente o fluido cósmico universal. Não temos instrumentos para isso. Mas creiamos que é fato porque foram observados e realizados ao longo de muitos anos. 76. Se temos uma comparação, quando se tem vontade de agir materialmente sobre um ponto qualquer colocado à distância, é o pensamento que quer, mas o pensamento sozinho não irá tocar esse ponto. Necessita de um intermediário que ele dirige. Um bastão, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, porque, se não o toca, não agirá por si mesmo. O pensamento, que não é outro senão o espírito encarnado em nós, está unido ao corpo pelo perispírito. Ora, ele não pode mais agir sobre o corpo sem o perispírito, como não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Age sobre o perispírito porque é a substância com a qual tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos pegam o bastão e o bastão toca o objeto. Quando o espírito não está encarnado, não lhe é necessário um auxiliar estranho. Esse auxiliar é o fluido com a ajuda do qual torna o objeto próprio para seguir o impulso de sua vontade. Interessante a comparação que ele faz. Então vamos levantar um objeto. O desejo, o pensamento de querer levantar o objeto parte do espírito. Só o espírito pensa. Apesar de muitas pessoas colocarem no cérebro a condição do pensamento, a memória, tudo isso está no espírito. O cérebro é só um instrumento para que isso possa se revelar. Mas vamos voltar ao exemplo do Kardec.
Tenho a vontade de levantar um objeto. Então, eu pensei, desejo, vou transmitir esse desejo via perispírito aos meus braços e vou pegar o objeto e levantá-lo. Como eu não tenho mais o corpo, estou desencarnado, eu não contenho mais essa ligação perispiritual com a matéria. Então, eu estou isento do contato com a matéria. Eu preciso de alguém que tenha esse contato para que eu possa realizar o meu desejo. Esse alguém é o médium. Então, eu, desencarnado, desejo movimentar a mesa. Se me utilizo dos fluidos do médium animalizado, vou impregnar aquela mesa e vou exercer a minha vontade de levantá-la. Percebe que é um processo muito semelhante? 77. Assim, quando um objeto é posto em movimento, elevado ou lançado no ar, não é o espírito quem o pega, o empurra e o ergue como faríamos com a mão. Ele o satura, por assim dizer, do seu fluido combinado com o do médium. E o objeto, assim momentaneamente vivificado, age como faria um ser vivente, com a diferença de que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do espírito. Uma vez que o fluido vital, compelido de alguma forma pelo espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, que o perispírito não é outra coisa que esse fluido vital, segue-se que quando o espírito está encarnado, é ele que dá a vida ao seu corpo por intermédio do perispírito. A ele fica unido enquanto o organismo lhe permita. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se no lugar de uma mesa se talha uma estátua de madeira, e se age sobre essa estátua como sobre a mesa, ter-se-á uma estátua que se desloca, que bate, que responde por seus movimentos e por suas pancadas. Ter-se-á, em uma palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial. Tem-se dito as mesas falantes e poder-se-ia também dizer as estátuas falantes. Que luz esta teoria não derrama sobre uma multidão de fenômenos até agora sem solução, que alegorias e efeitos misteriosos não explica? Os incrédulos também objetam que o fato da suspensão da mesa sem ponto de apoio é impossível porque é contrário à lei da gravidade. Responderemos desde logo que sua negação não é uma prova. Em segundo lugar, que se o fato existe, por mais contrário a todas as leis conhecidas, isso provocaria uma crise, que repousa sobre uma lei desconhecida e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Acabamos de explicar esta lei, mas não é uma razão para que seja aceita por eles, precisamente porque foi dada pelos espíritos que tiraram sua roupa terrestre, em lugar de ser por espíritos que a têm ainda e que se sentam na academia. De tal sorte que, se o espírito de Arago vivo tivesse apresentado essa lei, a teriam aceito de olhos fechados, mas dada pelo espírito de Arago, morto, é uma utopia. E por que isso? Porque creem que, estando Arago morto, tudo está morto nele. Não temos a pretensão de dissuadi-los. Entretanto, como esta objeção poderia embaraçar certas pessoas, vamos ensaiar em respondê-la desde seu ponto de vista, quer dizer, fazendo abstração, por um instante, da teoria da animação fictícia. Muito bem. É interessante aqui aquele comentário que nós fizemos há pouco. A ciência ainda não tem instrumentos adequados para analisar o perispírito, o fluido cósmico universal. Não sabe. Ele é fato, existe. Os espíritos já demonstraram para nós. Mas a ciência dos homens ainda não conseguiu detectá-la. Então, agora ele vai desenvolver uma teoria, se abstraindo da existência dos espíritos pela observação. Kardec é muito hábil, né, nesse sentido.
Mas isso fica para a semana que vem. Nosso tempo terminou. A semana que vem retomamos a partir do item 79, Teoria das Manifestações Físicas. Vamos à prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Aos poucos ampliando a nossa visão desse universo infinito criado por Deus, para nos proporcionar os meios de evolução e aprendizado. Que as vossas bênçãos se derramem sobre nós, para que, fortalecidos, possamos confiar na misericórdia, na justiça do Pai e seguir em frente na descoberta gradativa de tudo aquilo que Ele pode nos oferecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.